Lindezas, bem-vindos ao Tato Júris, eu sou o João e vou te falar, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum resumo como esse aqui, da segurança pública. E hoje falaremos um pouco sobre a Polícia Federal, a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana, cada uma de responsabilidade respectiva da União, dos estados e dos municípios, beleza? Então, se estamos falando da segurança pública, estamos falando aqui que ela é um dever do Estado. E nessa parte aqui, o Estado, ele não é interpretado como os estados que formam o Brasil. Não está falando do Estado de São Paulo, não está falando do Estado do Rio de Janeiro, não está falando do Estado do Mato Grosso. Não, aqui ele está fazendo referência ao governo. E aí sim entra todo mundo. O governo federal, o governo estadual, aí sim dos estados que formam o Brasil, e também do governo municipal. Assim, a gente entende que ela é responsabilidade de todos. E todos aqui faz referência não apenas ao setor público, mas também ao setor privado. Não apenas a um indivíduo, mas também ao coletivo. É aquela ideia de que as empresas têm que colocar câmeras de segurança. As pessoas que veem algum tipo de crime acontecendo têm que chamar a polícia. Não é responsabilidade apenas da prefeitura, não é responsabilidade apenas do policial, é de todo mundo, ok? E o principal objetivo da segurança pública é o quê? Preservar a ordem pública. Ordem pública é entendida como aquela situação habitual, fato corrente e harmônico. Claro, todos os dias existem crimes que acontecem, só que de forma geral vivemos em situação de harmonia, de paz. Não é situação de guerra civil, não é situação de estado de sítio. Você acorda, vai para o seu trabalho, volta para casa. Tem problemas de trânsito? Tem. Mas no geral não tem quebra-pau, no geral não tem arrastão, no geral não tem chacina. São situações isoladas. E isoladas que eu quero dizer é não foge da normalidade, ok? Lembrando, todo dia existem sim inúmeros crimes, só que eles não tiram a paz da sociedade, tira a paz daquelas pessoas envolvidas, obviamente. Mas no geral, todo mundo consegue ainda acordar, ir para o trabalho, para a escola, para a faculdade e voltar para casa. Essa é a ideia de ordem pública, ok? Além disso, outro objetivo é a preservação da incolumidade das pessoas. Incolumidade é um nome chique para dizer da segurança e bem-estar físico. Aí sim, é cuidar ali da integridade das pessoas. É impedir que algum maluco saia batendo, esfaqueando, atirando nas outras pessoas. E por fim, vem também a preservação de patrimônio. E este aqui é entendido como uma espécie de coisas, que está ali focado nas praças, parques, monumentos, ruas. Ou seja, o primeiro tem uma espécie de ideia, de situação. O outro vai para a parte física das pessoas, indivíduos. E o terceiro ali está falando daquilo que compõe uma cidade, um estado. Porque ninguém gosta de ver nada apedrejado, pichado, vandalizado. Certo? E assim, quem é que vai fazer todo esse tipo de segurança? Quem é que vai garantir? São vários órgãos. Órgãos aqui também são conhecidos como polícias. Vários tipos de polícia. Federal, rodoviária federal, ferroviária federal, civis e militares e as polícias penais. Temos ali também o Corpo de Bombeiros Militares, não são os bombeiros civis. E eu chamo a atenção aqui para a Polícia Ferroviária Federal, que essa daqui é meio controversa. Ela já existiu na prática, com agentes, fardas e tudo mais. Hoje não, mas ela está querendo voltar. As pessoas estão querendo fazer com que ela volte. E por que eu chamo a atenção para ela? Justamente para o fato de que, na realidade, na prática, no dia a dia, não vamos encontrá-la. Porém, nas provas, na Constituição, ela ainda está lá. Beleza? E aí nós temos aqui aquelas pessoas que são responsáveis por elas. A federal, a União, e as civis e militares, o Estado. Tanto que, se a gente for lá na Constituição Federal, no artigo 144, vamos encontrar todas essas polícias listadas. E se você for na Constituição Estadual do seu respectivo estado, aqui eu coloquei como de exemplo de São Paulo, você vai encontrar também a parte que vai estar dizendo ali. O Estado manterá a segurança pública por meio de sua polícia, subordinada ao governador do Estado. E em complemento, olha o que está dizendo embaixo. A polícia do Estado é integrada pela civil e militar, aquelas mais populares, aquelas que a gente tem mais contato no dia a dia, ok? E se você procurar aí a Constituição do Estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e tudo mais, também vai encontrar um artigo falando basicamente a mesma coisa. Não necessariamente será o mesmo 139, mas vai estar lá do mesmo jeito, ok? Sendo assim, vamos falar aqui um pouquinho da Polícia Federal. Ela é instituída por lei. Não é por decreto, ofício, portaria, não, por lei.
E ela é reconhecida como um órgão permanente, ou seja, uma polícia permanente. Independente da situação, ela vai estar lá. Ela é organizada e mantida pela União, como já falamos anteriormente, e ela é estruturada em carreira, ou seja, ela é baseada em concurso, em patentes, cargos e funções, cada um com sua respectiva hierarquia, responsabilidade, pagamentos e tudo mais. E os objetivos da Polícia Federal são apurar e investigar crimes contra a ordem política. É também apurar e investigar crimes contra a ordem social. E também apurar crimes contra bens e serviços. Só que atenção, essa ordem política, social, bens e serviços tem que ser de interesse da União. Se não for de grande relevância, a União, a Federação não vai se importar e aí a Polícia Federal não vai se intrometer. Tanto que tem que ser ali um crime de repercussão interestadual ou internacional. Interestadual é um outro nome para dizer nacional, porque afeta outros estados. Internacional, piorou, vai para outro país. Ou seja, são crimes que exigem repressão uniforme. E esse uniforme aqui, ela tem uma ideia de ser muito específica, de trazer a ideia de mais. Sim, vai ser uma investigação mais detalhada, mais rápida, mais sigilosa, com mais investimentos. A Polícia Federal tem recursos que a Polícia Estadual, Polícia Militar de qualquer estado não tem, ok? Então, uma coisa é a pessoa roubar a lojinha da esquina. Outra coisa é a pessoa roubar a Caixa Econômica Federal. Outra coisa é a pessoa roubar o Banco do Brasil. Outra coisa é a pessoa roubar o Banco Central. Aí sim será de interesse da União, aí sim vai entrar a Polícia Federal na jogada. Ok? Mas além de apurar crimes e investigar crimes, a Polícia Federal tem o objetivo de prevenir, ou seja, é antes de acontecer, e reprimir, depois de acontecer. O quê? Tráfico ilícito de drogas. Ok, a gente entende que ela atua ali na fronteira e vai fazer esse tipo de repressão mesmo. E eu destaquei ali a palavra ilícita porque às vezes a prova vem com uma pegadinha, trazendo tráfico lícito de entorpecentes. E na euforia e empolgação você acaba lendo errado e já está acostumado a associar tráfico à palavra ilícito, lê rápido, pensa que leu tráfico ilícito e aí acaba se confundindo, beleza? Mas, além disso, ela vai prevenir e reprimir o contrabando e o descaminho. O contrabando é referente a produtos proibidos no Brasil. O que é proibido no Brasil? Sei lá, uma bomba atômica. Se a pessoa está trazendo uma bomba atômica para cá, ela está fazendo contrabando. Agora, o descaminho são produtos permitidos, como por exemplo, dipirona. Dipirona é permitido no Brasil. Porém, por que a pessoa vai fazer o ato de descaminho? Geralmente para burlar tributação. São aqueles produtos que são vendidos no Brasil, sim, só que a pessoa geralmente vai em outro país. Aqui no Brasil tem o costume, o estereótipo de colocarmos o Paraguai na jogada. Então a pessoa vai lá, atravessa a fronteira, compra, por assim dizer, as coisas que são vendidas também no Brasil de forma legal, só que paga muito menos, paga menos tributação, paga menos um monte de coisa, né não? E essa tentativa de burlar a tributação não exime, ou seja, é sem prejuízo da ação fazendária. Então não é porque a Polícia Federal prendeu a pessoa que está fazendo o descaminho que essa pessoa vai apenas cumprir pena. Não, ela também vai responder à fazenda, ela também vai ter que pagar aquilo que ela deveria. Então a pessoa não só vai ser presa como pagar multa, como também pagar a tributação que ela deixou de pagar. Ou seja, se dá mal várias vezes, ok? Entenderam até aqui? Se sim, se não, deixem nos comentários. E outra característica importante da Polícia Federal é que ela vai exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e fronteiras. É a famosa alfândega, é a famosa polícia que está ali não deixando que aconteça nem o contrabando, nem o descaminho. Além disso, a cereja do bolo, a Polícia Federal ela é exclusiva como polícia judiciária da União. Não é de nenhuma outra pessoa. E não confunda polícia judiciária com polícia penitenciária. De forma bem simples, bem resumida, a polícia judiciária atua fora da prisão. Geralmente, ela vai cumprir ordens judiciais. Já a polícia penitenciária vai atuar dentro da prisão. Algumas pessoas podem dizer que são os carcereiros, outros vão dizer que não. Mas, se você entender que um atua fora e o outro atua dentro, já dá aí para entender uma grande diferença entre eles, ok?
E tudo isso você encontra lá no parágrafo 1º e seus respectivos incisos, também do artigo 144 da Constituição Federal, ok? Vamos agora falar das polícias estaduais, para começar com a Polícia Civil. Sim, a Polícia Civil também é responsabilidade do Estado, tanto que na Constituição do Estado de São Paulo existe ali a seção 2 que fala exclusivamente dela. Embaixo tem ali da Polícia Militar, ambas polícias estaduais. E trazendo alguns apontamentos, veremos ali que uma das funções dela é a de exercer polícia judiciária, mas opa, atenção! Nessa parte, a lei não é específica. Sendo assim, podemos interpretar que ela vai ser a polícia judiciária do que sobrou, entre aspas. Como assim? Se a Polícia Federal ela é judiciária exclusiva da União, a Polícia Civil é polícia judiciária do Estado, do município e do Distrito Federal. O que sobrou aqui no caso são esses três: Estado, município e distrito. Então, uma coisa é a federal, exclusiva da União. Civil, Estado, município e distritos federais. Ok? E a função mais conhecida da Polícia Civil é aquela de apurar e investigar infrações penais de forma geral, exceto as militares, porque os crimes militares têm todo um mundo à parte. Existe o Código Penal Militar, existe a Polícia Militar no sentido daquela polícia do Exército, a Polícia da Aeronáutica, a Polícia da Marinha, não é a Polícia Militar que anda nas ruas aí que a gente está acostumado, é um outro mundo à parte. Mas a principal e mais conhecida função da Polícia Civil é justamente essa de investigar, de apurar, ok? E são dirigidas, organizadas, administradas ali pelos delegados de polícia. Estes de carreira, ou seja, eles não são indicados, ok? E alguns detalhes a mais são que esses delegados têm que ser obrigatoriamente bacharéis em direito. E eles só vão ser removidos do cargo em duas situações. Ou a próprio pedido do delegado, por questões familiares, por questões de saúde, por questão que ele mesmo precisar justificar. E a segunda é por manifestação do Colegiado Superior da Polícia Civil, uma espécie aqui de corregedoria. Então o delegado faz alguma cagada, algo que não deveria, vai acontecer toda uma investigação, todo o inquérito, vai chegar na mão desse colegiado superior e eles vão falar: realmente esse cara não pode mais continuar. Vamos removê-lo, ok? De forma simples e resumida, é assim que funciona, certo? E então, vamos lá para a Polícia Militar. E essa sim é aquela que nós estamos mais acostumados, aquelas que nós vemos diariamente na rua e, atenção, nós sabemos quem é. Isso porque a Polícia Militar tem a função de polícia ostensiva. A polícia ostensiva é aquela em que o policial, isoladamente ou em grupo andando mais de uma pessoa, pode ser reconhecido de relance, seja pela farda, pelo armamento ou viatura, diferentemente do que acontece com a Polícia Civil. Esses agentes geralmente andam à paisana, como a gente costuma dizer. Calça jeans e camiseta. Você bate o olho e você nem imagina que seja um policial. Agora, o policial militar, você bate o olho, você vê a farda dele e você sabe, é policial militar. E essa ostensividade toda é muito reconhecida nas rondas e patrulhas, ok? E ela vem também com a função de preservar a ordem pública. A ordem pública é basicamente a não necessidade de usar tropa de choque ou o gás. Essa definição aqui fui eu que criei, tá linda e bem resumida. Se não precisa desse tipo de recurso, é porque a situação está em ordem sim. Não interessa se está tendo ali uma manifestação, uma passeata, muita gente acumulada fazendo barulho. Se não estão causando nenhum tipo de dano, nenhum tipo de caos, não estão colocando em risco a segurança das pessoas, tá tudo em ordem. Se não precisou usar o choque ou o gás, tá em ordem, ok? E ela é subordinada, também ali à Polícia Civil, aos governadores do estado, como nós já vimos anteriormente, mas é sempre bom reforçar. E isso tudo você encontra lá no artigo 144 da Constituição Federal, nos seus parágrafos 5º e 6º. Coloquei ali também em vermelho, justamente porque são dos bombeiros militares, bem clichê mesmo, a função e execução de atividades de defesa civil, ou seja, temporal tempestade, aquela galera que está numa situação de risco de alagamento ou deslizamento. São os bombeiros que vão fazer a proteção dessas pessoas. Caiu a árvore na rua, quem é que vai fazer a remoção dessa árvore? Bombeiros militares, fechou? Basicamente essa a ideia. E agora chegamos aqui à Polícia Municipal, a Guarda Civil Metropolitana, também conhecida como GCM. Ué, mas se você está falando ali polícia, por que está usando a palavra guarda? Não deveria ser Polícia Civil Metropolitana? Então, lindezas, já tentaram fazer essa mudança de nome, mas não deu muito certo não.
Uma das justificativas foi: poderá gerar gasto público indevido e confundir o cidadão. Então, por mais que faça parte do grupo das polícias, aquela que é responsabilidade dos municípios será conhecida como guarda, ok? Tanto que é o próprio município que vai instituir essa guarda por meio de uma lei. Aqui também usando como exemplo a cidade de São Paulo. Se você entrar no site da prefeitura, vai ver que lá em 86, uma lei vem e cria a Guarda Civil Metropolitana. E essa GCM tem a obrigação, a destinação de proteger bens, serviços e instalações. Não está ali pessoas, cidadãos, gente em perigo. Está ali? Não. Por isso que muitas vezes a lei orgânica do município não vai falar de segurança pública com a intenção de proteger o cidadão, mas sim seus bens móveis, imóveis, instalações, monumentos, esse tipo de coisa. Porém, contudo, entretanto, todavia, existe uma exceção. E essa exceção é a situação de prisão em flagrante. Vejam o artigo 301 do Código de Processo Penal. As autoridades policiais e seus agentes são obrigados a quê? Prender quem for encontrado em flagrante delito. Tanto que existe até entendimento em relação a isso, dizendo o guarda municipal pode e deve prender quem se encontra em situação de flagrante delito. Se não for nessa situação específica, ele volta para a sua regra, que é a proteção de coisas, bens e serviços, ok? Vou deixar o link deste entendimento no primeiro comentário fixado, juntamente com o material desta aula, esses slides. Então aqui eu espero que vocês tenham entendido a diferença dessas polícias, onde elas vão atuar e quem é responsável por cada uma delas. Se a resposta for sim, vamos testar aí com 5 questões. Então pause o vídeo, tente resolver sozinho, porque os comentários e anotações virão em 3, 2, 1. Aqui, vemos que estão falando ali da responsabilidade da Polícia Civil. Bom, a B está errada porque está falando de com exclusividade. A que tem exclusividade é a Polícia Federal, não é a Polícia Civil. Aí já está errado. A C está falando que ela vai atuar como polícia administrativa. Não, nem tem isso. É a mesma justificativa, o mesmo erro basicamente da alternativa E. E a D está dizendo ali, mais uma vez, com exclusividade, e a apuração de infrações penais. Esse infrações penais está muito genérico, dando a intenção de que inclui até mesmo as militares. E nós vimos que elas vão sim investigar infrações penais, exceto as militares. E não é com exclusividade que vai fazer como a polícia judiciária, é com ressalva. Por isso que a alternativa correta é a letra A, ok? Seguindo então para a segunda questão, pause o vídeo, responda, porque os comentários e anotações virão em 3, 2, 1. Falando de segurança pública, é exercida através dos seguintes órgãos, também conhecido como as seguintes polícias, exceto. A alternativa A pode até causar uma espécie de confusão, porque nós temos lá a polícias penais federais, estaduais e distritais. Então, a alternativa A traz ali as estaduais, que está presente, está correto. Só que a municipal torna a alternativa errada. Além de que, civil e bombeiro militar, beleza, são os mais comuns, a gente sabe que elas existem. A ferroviária federal pode causar também uma espécie de dúvida justamente pelo fato de ela existir no papel, mas na prática não. Mas se ela existe no papel, ela está em consonância com a Constituição Federal, ok? Entenderam a linha de raciocínio? Se sim, se não, deixe nos comentários. E aí temos como alternativa correta a alternativa A, pedindo a exceção, fechou? Terceira questão, mesma coisa. Comentários e anotações em 3, 2, 1. Segurança pública, alternativa correta. Alternativa A, está falando ali que é a responsabilidade exclusiva das polícias. Não. A segurança pública, dever do Estado e responsabilidade de todos, público e privado, indivíduo e coletivo. Não é exclusivo das polícias. Por isso, a alternativa A, errada. Já a alternativa C, está errada porque ela está falando que a Polícia Civil e Militar são polícias judiciárias da União. Não. Para começar, a militar não é judiciária. E a civil, ela é judiciária sim, porém não da União. Polícia Judiciária da União é exclusiva da Polícia Federal. Por isso, a alternativa correta, letra B, ok? Entenderam? Então, bora para a quarta e penúltima questão. Mais uma vez, comentários em 3, 2, 1. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de
que. E veja que não existe aqui nada falando em referência a exceções, ressalvas, ou seja, está pedindo a regra. E a regra diz que a Guarda Civil Metropolitana, os guardas municipais, não vão proteger as pessoas. Então, todos que têm pessoas, cidadão, gente em perigo, está errado. Por isso que a alternativa correta, letra A, bens, serviços e instalações. Ok? Vamos agora para a quinta e última questão. Comentários em 3, 2, 1. Lindezas aqui está pedindo para você marcar quais as alternativas corretas. Bom, o item 1 está errado porque a responsabilidade por prevenir e reprimir tráfico ilícito não é a Polícia Civil, é a Polícia Federal. Assim, a gente já arrisca aquelas que têm o item 1. Ficamos apenas com a e E. Vemos também que a 2 está errada porque a Polícia Penal, a apuração de infrações penais, não é a Polícia Penal, é a Polícia Civil. Mas, caso você tenha se esquecido dessa informação, veja o item 3. O item 3 não dá para errar. Os municípios não poderão constituir guardas municipais? Como assim? Poderão sim, devem, é responsabilidade do município fazer isso. Assim, riscamos o item 3 e ficamos com a letra A como alternativa correta, ok? Lembrando que estes slides estão também no link no primeiro comentário fixado e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de outros resumos. Valeu pela atenção, até o próximo vídeo. Tchau!